Queridos irmãos, hoje mais uma quarta-feira de ensino, profetas menores. Hoje chegamos no 8º profeta. Esse é o 8º livro da Bíblia, são 12, e esse é o 8º, Abacuque. Abacuque, ele começa o seu livro bem interessante. Não trouxe tantos papéis hoje que nem a última vez. Mas Abacuque é diferente dos outros livros que você leu, que você aprendeu aqui. Abacuque já começa diferente. Abacuque já vai começar diferente o seu livro. Porque ele começa com uma intimidação a Deus, ele começa questionamento com Deus. Os outros livros vocês vão ver que é a visão dada ao profeta. Os outros livros sempre vai dizer visão dada ao profeta tal, visão dada ao profeta. Abacuque não. Abacuque começa com um questionamento a Deus. Ele vai iniciar o seu livro questionando a Deus. E é importante você entender por que ele está questionando a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu sempre, quando eu vou trazer a palavra aqui, eu começo a estudar na segunda-feira. Domingo é sempre cheio de gente lá em casa, então eu não consigo me concentrar. Eu começo na segunda e só paro na quarta. Sara ainda fala: por que está assim? Eu fico sério. Não consigo pensar em outra coisa a não ser no livro. E eu comecei a ler, e para entender esse contexto, por que ele questiona Deus. E até vi algumas mensagens, algumas com as direções diferentes, outras com uma ideia diferente. Mas quando eu lia pela primeira vez, Deus me colocou algo em meu coração. A pergunta foi: quem é você em meio à crise? Como você vai se comportar em meio à crise? Quando tudo vai mal, como você vai estar? Como você é? Como você vai se comportar? Abacuque começa seu livro questionando a Deus. Até quando, Senhor? No capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouça? Até quando, Senhor, clamarei por socorro e o Senhor não ouve minhas orações? Quem é você quando Deus não responde? Quem é você quando Deus fica calado? Abacuque estava orando a Deus e se perguntando: Senhor, por que tu não me responde? Por que, Senhor, você não responde às minhas orações? Por que, Deus, você não responde? Estou clamando a Ti. Eu tive duas orações na minha vida que me marcaram. Uma foi o sim, uma foi o não. Duas orações que marcaram a minha vida. Uma foi o não de Deus e a outra foi o sim de Deus. O não de Deus foi quando a minha irmã estava no leito do hospital, um machucadinho bem pequenininho, mas tinha parado o cérebro. O corpo estava perfeito, tinha só umas escoriações, o pulso talvez estava torcido, mas o coração estava batendo, mas o cérebro estava parado. E os médicos vieram e falaram:
99% de ela não sobreviver e 1% ela pode sobreviver. E eu peguei no pé dela e comecei a orar: Senhor, 1% para ti é tudo, Pai. Para que 1%? Para o Senhor que faz a vida. 1% para mim talvez seja pouco, mas para ti não significa nada, porque é o Senhor que dá a vida. E quando eu estava orando, segurando o pé dela, a última palavra que eu disse assim: Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Faça a tua vontade e não a minha. Mas o meu coração, a vontade que ela sobrevivesse. Por mais que eu declarava aquela palavra, a minha vontade é que ela levantasse daquele leito. Mas foi um não. E Abacuque está clamando ao Senhor: por que, Deus? Por que de tanta desgraça? O povo que o Senhor escolheu, o povo de Judá, depois vocês podem entender, o povo de Israel estava perdendo a sua identidade. O povo de Israel estava vivendo uma vida de iniquidade, uma vida que não era. Era desgraça, era roubo, era morte, era tudo ali, adorando até outros deuses. E Abacuque começa a clamar: Senhor, por que isso está acontecendo, Pai? Senhor, por que o povo que o Senhor escolheu, o povo tão bom, está se perdendo a sua identidade? E ele começa a clamar e o Senhor não responde. E ele diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se esfraquece e a justiça nunca prevalece. E os ímpios prejudicam os justos. Assim, a justiça pervertida. Abacuque está orando a Deus, perguntando: Senhor, por que de tanto mal, Pai? Por que tanta violência? No capítulo 1. Senhor, por que, Pai, você não responde às minhas orações? Quantos de nós já oramos a Deus e não teve resposta? Quantos de nós não tivemos uma resposta? Quantos de nós já oramos: Senhor, por favor, Pai, eu quero uma resposta. E quando a resposta não é o que você queria ouvir, e quando a resposta é quando você não aguenta a resposta, quando Deus vai falar: eu não posso falar o que vai acontecer porque tu não vai aguentar e muitos não vão crer. Mas Abacuque sim, ele vai entender. Mas eu quero direcionar essa palavra a vocês. Quantos de nós já oramos e não obtemos a resposta? Claro que Deus responde, mas quando é um não de Deus, quando é algo que Deus vai trabalhar no seu coração, quando é algo que você não vai entender no seu coração, quando a resposta é um não, por exemplo: Senhor, mas por quê? Quando a resposta é um não,
E Abacuque está clamando ao Senhor. No capítulo 5, no versículo 5, Abacuque é composto por só 3 capítulos, 1, 2 e 3. No versículo 5, a resposta do Senhor vai dizer assim: olhe as nações e contemple-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante, terrível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos nos crepúsculos. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar todos, vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam com o vento no deserto e fazem tanto prisioneiro como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governadores e riam de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam com o vento e prosseguem, homens carregados de culpa, e que têm por Deus a sua própria força. A resposta de Deus a Abacuque é: Abacuque, tu está orando para esse povo, mas eu vou levantar um outro povo. Aliás, os babilônios vão vir e vão arrasar a terra, vão destruir. Aí Abacuque: Senhor, já não entendo mais nada. Abacuque, eu vou entrar com esse povo e vou destruir cada família, não vai sobrar mais nada. Essa é a resposta de Deus a Abacuque. Certamente você olha para esse livro, a única informação que você tem é Abacuque, que nem sequer se justifica a abraço. Muitos dizem que é abraço, mas pode ser uma planta, enfim. Mas Abacuque, ele tem só essa característica, esses 3 capítulos. Provavelmente Abacuque deve ter morrido durante essa invasão, ou até mesmo sendo levado como escravo à Babilônia. Agora, se você ouve de Deus algo parecido: Senhor, eu estou orando por um povo, Abacuque, você vai ser levado como escravo e sim, talvez vai até morrer. Senhor, mas eu oro porque esse povo é teu, Jesus. Esse povo é teu, Senhor. Mas eu vou destruir todo mundo. E vocês vão ser levados ao cativeiro. Vão ser levados como escravos, filhos, mulheres. Suas casas não sobrarão nada. Como é você, minha crise? Como você se comportaria ouvindo algo de Deus assim? Como você ouviria de Deus algo tão terrível? Como você olharia? Como você se comportaria? Senhor, não vai acontecer. Senhor, eu não mereço. Quem é você, minha crise? Como você se comporta quando tem um dia mau? Como você é quando as coisas não funcionam? Como você leva a sua vida quando você recebe um não de Deus? Como você é?
ficar? Quem é você? Isso veio forte ao meu coração. Márcio, quem é você quando as coisas não estão funcionando? Eu esqueci de falar a outra, né? Assim. A resposta de sim é meu filho que está ali. Quando eu trabalhava na empresa Iowa, eu comecei a orar ao Senhor e disse: Senhor, se for da tua vontade de nós termos um filho, Pai, que o teu de repente aconteça na nossa vida. Pai, eu não quero ficar com o coração aflito e nem muito menos disperso, preocupado com o que vai acontecer. Mas faça de repente o teu querer, Jesus. Faça a tua vontade, Pai, para que eu não perceba o tempo passar. Pai, faça o teu querer para que eu não venha ficar aflito os dias da angústia. E passou-se como um vento. E agora vai fazer quase 2 anos. Meu alemãozinho. Isso foi uma das orações que me marcou também. Então tu imagina você orar a Deus, se perguntar a Deus, e muitas das vezes a resposta não é o que você quer ouvir. Abacuque está clamando ao povo, nem era por ele, era para o povo que estava sofrendo, o povo que estava perdendo a sua identidade, o povo que estava perdendo a sua essência. E Abacuque começou a clamar por esse povo: Senhor, até quando eu vou orar, Pai? O Senhor não vai me ouvir perante esse povo. Até quando, Senhor? Jeremias, você não precisa abrir, eu só peguei aqui. Se quiser abrir, é Jeremias 7. Jeremias 7 vai dizer assim, ó, 7:22. Porque nunca falei a vossos pais nos dias que os tirei da terra do Egito, e nem lhe ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos do sacrifício, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que em vós mandar, para que vos vá bem. Jeremias 7:24. Mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, andaram para trás e não para diante. Desde o dia que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei todos os meus servos e profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, e nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram as suas cerviz, e fizeram pior do que seus pais. Jeremias está falando essa passagem desse povo que não ouviu a voz de Deus. Estavam vivendo uma vida que não era aquela que Deus tinha para eles. Estavam vivendo uma vida totalmente fora do contexto da palavra. Totalmente fora. E Abacuque clama ao Senhor: Senhor, até quando, Senhor? Até quando esse povo não vai ouvir a tua voz? Até quando, Senhor, esse povo vai andar desse jeito, Pai? Com mentiras, com calúnias, construindo deuses que não é teu, Pai. E Jesus, e Deus vai dar essa resposta a Abacuque: eu vou destruir tudo. Aí Abacuque, ouvindo essa resposta, o que ele faz? Quando ele ouve essa resposta, o que ele faz? Ele sobe na torre mais alta, na torre, e lá vai orar novamente ao Senhor: Senhor, eu não vou sair daqui até quando o Senhor não me explicar por que
Senhor vai levantar o ímpio, os babilônios, para destruir, Senhor, o teu povo, Pai. Por quê, Senhor? Eu vou subir a torre e vou ficar lá até que o Senhor me responda. Então ele sobe a uma torre e lá ele começa a orar ao Senhor novamente. Senhor, eu não estou entendendo. Eu clamei a Ti por socorro e o Senhor agora vem com violência. Eu clamei a Ti, Senhor, por justiça, para que o Senhor venha ajudar esse povo. Agora o Senhor vai dissolar todo mundo. O Senhor vai levar cativo todo mundo. Por quê, Jesus? Eu não estou entendendo. Muitas das vezes Deus não revela para nós porque nós não íamos suportar. Se Deus revela para você o que vai acontecer, você não vai suportar. Abacuque, ele clama ao Senhor, o Senhor responde, mas não é o que ele queria ouvir. E ele fica mais confuso e sobe a torre e começa a orar ao Senhor. No capítulo 2 vai dizer assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta darei à minha queixa. Então ele vai subir, vai orar ao Senhor. Senhor, me explica, Pai, o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo, Senhor. A resposta veio, mas eu fiquei mais confuso porque o Senhor vai usar aquele que não merece para destruir aquele que possivelmente merecia. O Senhor vai usar um povo ímpio para machucar a nós. Quantos de nós, às vezes eu olho a internet e vejo pessoas construindo casas, vidas luxuosas, e a gente se pergunta: por que, Senhor? Porque não tem uma vida de santidade, não jejua, não ora, não busca o Senhor, está no topo. Abacuque está perguntando: Senhor, por que o Senhor vai usar esse povo, Pai? Esse povo que maltrata, que nem ao menos conhece o Senhor. Para eles o Deus é a força deles, é eles que carregam. E Abacuque sobe ao monte e começa a orar a uma torre. E Deus vai responder a Abacuque. Ele vai dizer no versículo 2: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, Abacuque: o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou pela fé. Repare que Deus vai dar algo para Abacuque. Abacuque, vai acontecer muitas coisas, mas não se preocupe, Abacuque, porque o justo vai viver pela fé. O justo vivenciará a sua fé. Ele vai viver daquilo que ele acredita. Ele vai viver da sua fé em Deus. Não importa o que aconteça, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Não importa como vai ser, eu creio em Deus, porque Ele me conduz.
vai viver da sua fé. E ali ele vai dizer que aos poucos ele ia também machucar o povo dos babilônios. Ele explica, Abacuque, para mim não ler todo o contexto, Abacuque, não se preocupe, Abacuque, porque o dia dos babilônios também vai chegar. Não se preocupe, Abacuque, porque vai acontecer também com eles. Não se preocupe, Abacuque, com o que eu vou fazer, porque também vai acontecer com eles. Porque eu não deixarei ninguém machucar o meu povo. E esses babilônios que ergueram casas, ergueram palácios, com dinheiro, com pertences que não eram deles, com roubo, eles vão ter o fim que eles merecem. Tudo que a Babilônia conquistou foi através de invasões, conquistaram palácios e era uma das maiores cidades que tinha. Mas tudo que eles edificaram foi através do sangue, foi através do roubo. E Abacuque olha para esse povo e diz: é um povo que rouba, mata, e o Senhor ainda vai usar para nos destruir, Pai. É quando Deus usa aquele que você nem imagina. Abacuque olha e diz: Senhor, eu não entendo por que o Senhor vai usar esse povo. E Deus começa a explicar a Abacuque o porquê. E começa a dizer a Abacuque: Abacuque, não se preocupe, porque esse povo também vai sofrer. E quando chega no capítulo 3 de Abacuque, quando chega no capítulo 3, Abacuque já não está mais preocupado. Quando chega no capítulo 3, Abacuque já entendeu o propósito de Deus. Quem está entendendo? Amém. Quando chega no capítulo 3, Abacuque vai orar, mas é um cântico. Abacuque começa: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra, Senhor, da tua misericórdia. Ele começa a dizer: Deus, Pai, eu sei que nós vamos sofrer, Pai. Eu sei que não tem volta e a tua palavra ela não volta. Mas, Pai, faz de novo como o Senhor fez no ano passado. Faz de novo, Senhor, como o Senhor fez no passado, Pai. Pai, usa essa geração, Senhor. Faz de novo mais uma vez, Pai. E, Pai, lembra da tua misericórdia com nós. Lembra, Senhor, da tua misericórdia. Abacuque entendeu tudo o que ia acontecer. Quando eu cheguei aqui, eu me dei conta que talvez Abacuque não sobreviveu para escrever outra passagem da Bíblia. Talvez nem tenha sobrevivido, porque o cativeiro durou 70 anos. Eles foram levados para a Babilônia, ficaram escravos. Provavelmente Abacuque também foi.
Daniel, eles foram levados escravos e provavelmente não sobreviveram. Agora tu imagina você clamando ao Senhor, e Deus vai dizer: tu nem vai sobreviver, Abacuque. Por isso que eu demorei tanto para te falar. Mas hoje eu entendo que você tem força. Eu não te falei, Abacuque, porque você não consegue com a minha palavra. Porque se eu te revelar, você não vai suportar. Porque se eu falar tudo o que vai acontecer, talvez você não vá suportar. Eu demorei, Abacuque, para te responder, porque agora você está com o coração perante a mim. Eu demorei nas tuas orações porque você ainda não está preparado. Talvez você esteja orando ao Senhor e o Senhor não deu uma resposta, mas talvez porque tu não esteja preparado ainda para receber a resposta. Quantos de nós já recebemos uma palavra de Deus? E quantos de nós ainda estamos com essa palavra guardada? Talvez muitos de nós aqui nem lembrávamos mais da primeira palavra que Deus lançou. Deus usou todos esses profetas que vocês viram até agora para falar com o povo, mas eles ainda não deram ouvidos. E Abacuque diz: Senhor, lembra da tua misericórdia. O Senhor veio de Temã, o santo veio do monte de Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra, e o seu esplendor era como uma luz do sol. Raios relampejavam de sua mão, onde os escondidos as escondia o seu poder. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram. Ó Jesus, ó Senhor. E tu quer ver quando o povo entende? O povo vai entender. Salmos 37. Salmos 137. Vai dizer assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros pendurávamos nossas harpas, e ali nossos captores pediam-nos canções. Nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos seus ademonitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrase-na, arrase-na, até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que destrui o mal que você fez a nós, que nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. 38.
eles estavam no rio da Babilônia, sentados, ouvindo toda aquela passagem, aquilo que eles tinham sofrido, e eles perguntando, cantem, e eles disseram, não vou cantar, porque agora eu me lembro da terra que eu estava, agora eu me lembro do lugar onde eu poderia cantar alegremente, agora eu estou lembrando de tudo que Deus fez para mim. Agora eu lembro da cidade de Israel, de Judá. Agora eu lembro da onde Deus tinha nos colocado. Agora eu estou lembrando quando nós assentávamos e cantávamos louvores ao Senhor. Agora pedem para nós cantar, mas não cantaremos, porque não ousemos cantar em terras estrangeiras. Não ousemos abrir a nossa boca neste lugar, porque agora nós estamos lembrando aonde Deus tinha nos colocado e que tudo que nós passamos até aqui. Aleluia. Voltando em Abacuque, Abacuque começa a louvar, a orar ao Senhor. E eu já vou terminar. Abacuque começa a orar a Deus. E ele começa a dizer, Senhor, estou entendendo, Pai, agora sim. Eu estou entendendo, Senhor. Eu sei, Pai. Agora estou entendendo. Quem é você em meio a crise? Abacuque vai dizer, capítulo 3, 16, e diz assim: ouvi isso e meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram, minha perna vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelha no curral, e nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse texto vocês conhecem. Mas mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Não importa o ambiente, não importa o que está acontecendo, não importa o que eu sei o que vai acontecer, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, mesmo assim eu estarei com o Senhor. Não importa o que vem se levantando com nós, o importa é quem está com nós. Não importa o que vem acontecer, o importa é que você está seguro na rocha. Não importa. Abacuque vai nos ensinar esses detalhes. Você viverá pela sua fé. Você tem o Deus da sua salvação. Não importa o que aconteça, creia, viva da sua fé. Vamos colocar de pé? Não importa. Não importa o que está acontecendo, não importa o que vem acontecer, o que importa é que Deus está, e você se alegrará ao Senhor, você se alegrará ao Deus da tua salvação. Aleluia.